Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu me chamo Rodrigo. Hoje eu estou aqui com os meus amigos para a gente bater um papo sobre como usar melhor a inteligência na nossa vida. É um tema muito amplo, mas a nossa ideia aqui é apresentar alguns relatos práticos e reais sobre como a gente consegue transformar alguns aspectos da nossa vida usando melhor a nossa inteligência, com base aqui na sabedoria logosófica. Eu vou deixar desde já aqui uma pergunta, para a gente ir refletindo aqui ao longo da atividade. Vocês já observaram alguém que é muito inteligente para algumas coisas e não tanto para outras? Vocês já tiveram a impressão que às vezes a gente direciona muita inteligência para uma área específica, mas que tem assuntos da nossa própria vida que muitas vezes ficam relegados ao acaso? Vamos pensar sobre isso. Eu queria contar um pouco aqui da minha trajetória. Quando eu tinha 17 anos, eu estava ali num momento bem difícil, que estava passando por mudanças muito importantes. Aí meu pai me deu um livro de logosofia, chamado Bases para a Sua Conduta. Eu li esse livro com muita atenção e eu nunca mais esqueci desse momento. Por quê? Que os ensinamentos que estavam nesse livro me convidaram a buscar uma realidade que naquele momento eu ignorava. Eu não preciso falar que no começo da vida adulta, ali nos 18, 19, 20 anos, a gente tem prioridades que são bem materiais, né? Basicamente a parte de formação acadêmica, amigos, festas, então isso quase que domina tudo que a gente vive naquele momento, né? Mas de vez em quando, para mim, tinha ali um chamado que vinha de dentro. Em momentos, às vezes, que estava tudo bem. E me perguntava algumas coisas, né? Como, por exemplo, qual que é o meu objetivo na vida? O que acontece depois da morte? Vocês já tiveram perguntas desse tipo? Depois eu fui entender que essas perguntas, elas podem ser chamadas de inquietudes. É uma coisa que nos deixa inquieto, ainda que todo o resto esteja bem na vida. E essas inquietudes, elas foram me buscando, me fazendo buscar, perseguir coisas diferentes daquelas que são normais ali para aqueles momentos. Então, eu recordei daquele livro que eu tinha lido, Base para a Sua Conduta, e eu quis aprofundar um pouco nesse tema. Então, eu comecei a ler vários livros de logosofia, e chegou ali no momento que eu queria compartilhar um pouco do que eu estava vivendo sobre isso. Eu queria ter um ambiente para conversar com outras pessoas sobre temas desse tipo. Então, eu busquei a Fundação Logosófica, ingressei como colaborador voluntário na fundação. E essa turma que está aqui hoje comigo apresentando é parte aqui de um núcleo de estudos. A gente se encontra toda semana, a gente investiga esse tema, a gente compartilha experiências nesse sentido e a gente se apoia nesse processo de evolução na vida. A gente é um conjunto bem diverso. A gente tem modalidades diferentes, trajetórias totalmente diferentes. Por exemplo, eu trabalho no mercado financeiro, eu sou pai de 3 filhos e eu tenho bastante experiência relacionada à parte da família. Mas deixa eu trazer aqui uma experiência, ela é ponto de partida para outras experiências que meus amigos vão relatar aqui em seguida. Quando eu era adolescente, eu estava numa roda de amigos. E aí, no impulso de sinceridade, um amigo me disse ali uma coisa que eu nunca mais esqueci. Rodrigo, você é muito inteligente para os assuntos da escola, mas na vida como um todo, você não é inteligente, não. Então eu fiquei até meio atordoado ali naquele momento. Fiquei meio confuso. Os anos passaram e eu sinto que eu continuei daquele jeito ali por muito tempo ainda. Então eu me aproximei à logosofia, como eu contei nessa trajetória, e nesse processo eu fui estudar quem eu fui, né? Quem eu sou. Eu fui realizar um processo de conhecimento de mim mesmo. Então eu voltei para esse momento para compreender qual que era o conceito de vida que eu tinha e que eu carreguei ainda por muito tempo. Então, o resultado dessa minha investigação era que eu tinha um pensamento que eu só precisava usar a minha inteligência ali para as minhas obrigações, né? Como se eu estiver tirando nota boa na escola, estiver na faculdade, estiver indo bem,
De certa forma, o resto da vida eu vivo como eu quiser. Eu posso ser desorganizado, desatento, atrasado, tomar decisões impulsivamente, posso fazer coisas que não são ideais. E, de certa forma, a vida ficava no piloto automático. Então, eu entendi isso, que eu tinha esse conceito de vida, e eu quis transformar para um conceito de vida totalmente diferente. E o conceito novo de vida que eu encontrei e que eu estou cultivando é que eu tenho que usar o melhor da minha inteligência para tudo da minha vida. Que eu tenho que fazer o meu melhor em tudo, inclusive na minha vida interna, para dentro, para os meus pensamentos. Eu tenho que ter pensamentos sempre melhores. Eu tenho que buscar ser uma pessoa sempre melhor e usar o melhor da inteligência para isso. Então não preciso nem dizer como que esse novo conceito de vida faz a minha vida muito mais consciente e infinitamente mais feliz. Então eu vou trazer, eu queria que meu amigo Hector, que está aqui no nosso grupo, que ele tá, na verdade ele está lá no Reino Unido, né, fisicamente, mas ele vai apresentar aqui, para ele se aprofundar um pouco mais sobre como que é isso de usar a nossa inteligência para trabalhar a nossa vida interna e para melhorar os nossos pensamentos. Segue aí, Hector. Opa, Rodrigo, obrigado e boa tarde para todos. Meu nome é Hector Moraes e eu sou estudante de logosofia há 15 anos e durante esse tempo eu pude viver diversas experiências com esse estudo que foram muito importantes para a minha vida e que me possibilitaram evoluir muito como ser humano. Algo interessante de se observar é que quando a gente faz o esforço consciente de melhorar, que a gente não é o único a ganhar com isso, já que todo mundo, né, que está ao nosso redor, seja nossos amigos, a nossa família, o pessoal que está com a gente no trabalho, também sai ganhando, quando, por exemplo, a gente se esforça em ser mais paciente, mais tolerante. E um dos exercícios que a logosofia propõe que a gente faça é algo chamado seleção mental. Esse exercício envolve a gente observar a nossa mente para identificar os pensamentos que habitam ela. E quando a gente fala isso no papel, eu sei que soa bem simples, mas quando eu mesmo me sentei para fazer isso pela primeira vez, eu vi o quão difícil isso era. Afinal, em um mesmo dia, quantos pensamentos não circulam pela nossa mente? Existem pensamentos que são nossos, pensamentos que são de outras pessoas, de outros ambientes, como, por exemplo, seja da escola ou do trabalho. E a vantagem é que quando a gente faz esse exercício, dá para ir justamente identificando os pensamentos que ajudam a gente naqueles propósitos e objetivos que a gente tem para a gente e aqueles que atrapalham. E esse é o primeiro passo para começar a poder atuar em relação a esses pensamentos. Por exemplo, eu identifiquei na minha mente que havia um grande pensamento de rigidez mental, que se manifestava de diversas formas. Uma delas era que, se eu combinasse com uma pessoa de se encontrar, eu geralmente saía para encontrar com ela com umas 2 horas ou mais de antecedência. Isso talvez seja consequência de eu ter vivido a maioria da minha vida em São Paulo e o trânsito sempre ser um fator na hora da gente fazer qualquer plano. Mas, mesmo assim, o que geralmente acontecia é que eu chegava no lugar muito antes da pessoa, ficava esperando ela, e se a pessoa se atrasasse, mesmo que fosse só alguns minutos, isso já me deixava muito irritado. E eu vivi essa mesma experiência diversas vezes. Até um dia, quando eu tinha também um compromisso, eu saí de casa sempre, como eu fazia, com 2 horas de antecedência. E quando eu cheguei na estação de metrô, eu vi que estava chovendo, mas daquelas chuvas que às vezes dá em São Paulo, você não vê nem o outro lado da rua. Mesmo assim, por influência, pela pressão que esse pensamento de rigidez tinha na minha mente, que falava que eu tinha que estar no ponto de encontro
com bastante antecedência, eu saí da estação de metrô, sem guarda-chuva, sem nada que pudesse me proteger. E quando eu cheguei no ponto de encontro, eu tive de passar mais de meia hora em uma cadeirinha esperando secar. E por conta disso, quem acabou se atrasando fui eu. Eu percebi então que já não estava mais bem eu continuar com esse pensamento na minha mente. Por isso, eu fiz um exercício consciente. Assim que eu visse esse pensamento atuando na minha mente, tentando me convencer com os argumentos deles, que eu iria deter, com os argumentos deles, que eu ia justamente, né, tentar parar ele, eu não ia deixar ele me convencer. Então, na próxima vez que eu marquei com uma pessoa de se encontrar, em vez de sair com 2 horas de antecedência, eu saí só com 1 hora e meia. Aí, na próxima vez que eu marquei com uma pessoa, em vez de ser 1 hora e meia, foi só 1 hora, até que eu consegui ter uma boa medida de quando sair. E isso foi só um exemplo, mas eu sei que cada um de nós tem pensamentos que sabe que nos atrapalham, que acabam nos convencendo com os argumentos deles a fazer sempre o que eles querem, não o que a gente quer. E isso está errado. Quem tem de guiar minha vida sou eu. As minhas experiências e observações têm de ser guiadas pela realidade, para que assim eu possa viver o destino que eu quero viver. Eu pude, então, ir limpando minha mente dos pensamentos que eu fui vendo que me atrapalhavam e ir criando defesas mentais contra esses pensamentos e pensamentos que vinham de outras pessoas, de outros ambientes. E tudo isso tem me permitido viver uma vida muito mais livre, onde eu sei que quem está no comando das experiências que eu vivo e decido viver sou eu. Aí vou passar aqui justamente a oportunidade para o Rodrigo de novo contar mais um pouco. Excelente, Hector, muito obrigado. Eu acho que essa experiência, ela relata assim de forma muito eloquente como a gente pode usar a nossa inteligência para trabalhar um aspecto lá de dentro que a gente tem muito que melhorar. Então, essa questão que o Hector mostrou da rigidez, mas cada um tem a sua, né? Tem alguns desafios, tem desafios de naturezas diferentes. A ideia é que a gente tem que olhar para dentro, buscar se conhecer, se observar de forma realista, e aí a gente consegue realizando movimentos para que a nossa vida seja cada vez mais inteligente, mais consciente, mais feliz. Então, agora eu vou passar aqui para o meu amigo Daniel, que vai dar seguimento nesse mesmo tema sobre um outro ângulo. Olá, saudações a todos, é uma alegria estar com vocês. Como tem sido apresentado, né, bem evidente aí como o Rodrigo manifestou do relato do Hector, né, parece que de fato esse aspecto dos pensamentos influencia diretamente se a gente tem atitudes inteligentes ou não, né? Por isso eu acho que esse é um dos aspectos principais mesmo, se a gente quer se tornar seres mais inteligentes, é ser capaz de observar que pensamentos costumam dominar o nosso dia a dia, né? E aí, então, escolher, construir os próprios pensamentos, escolher melhor os pensamentos. Mas, para mim, assim como o Rodrigo manifestou, né, até uma certa idade, lá na minha adolescência, eu me achava bem inteligente, né? E essa questão da inteligência passou a me interessar mais só lá no meu início da juventude, que eu comecei a perceber algumas realidades que me apontavam para essa realidade que eu não era tão inteligente assim como eu achava, né? Então, assim, parece como já foi dito, né, que para as coisas rotineiras aí que a vida apresenta como necessidade de realização, né, ser um bom estudante, ser um bom profissional, ter um bom relacionamento com as pessoas de forma geral, ter um bom relacionamento em família, parece que de fato, para isso aí, para o escopo geral, para o escopo padrão do que é apresentado como vida, a minha inteligência se desenvolvia bem e atendia bem. Mas como manifestei,
lá no início da minha juventude, eu comecei a perceber umas dificuldades bem evidentes na minha inteligência que me apontavam justamente o oposto, né? Por exemplo, alguém já viveu a situação de não estar envolvido nas coisas rotineiras do dia a dia, do que costuma fazer diariamente, e aí ter um tempo livre para fazer outra coisa? E surge assim, o que eu faço agora, né? Nas situações assim de você estar numa fila de espera, seja num banco, seja em algo vinculado a realizar um exame, ou estar dentro de alguma situação que você tem aquele tempo e tem alguma coisa que fazer, né? Enfim, hoje em dia parece que isso não acontece tanto, né? Porque a gente tem celular sempre no bolso, e como ele é muito mais que um telefone, ele apresenta inúmeras opções sobre o que fazer para ocupar o tempo, né? Mas na minha época não era assim, não tinha essa realidade, não. Eu já não sou mais tão jovem assim, né? Lá na minha juventude não tinha esse acesso tão fácil assim às opções do celular, né? Naquela época, por incrível que pareça, o telefone celular só fazia ligações mesmo, né? E nem sempre um adolescente ou um jovem tinha um celular. E quando tinha, ele só fazia ligações. Então, aconteciam várias vezes situações que parecia que eu não tinha o que fazer, né? E esse ponto foi o que me chamou muita atenção logo naquela época, né? Como assim, eu não tenho o que fazer, né? E me chamou essa atenção para perceber mesmo que a minha inteligência funcionava muito mais de uma forma reativa, ou seja, estava sempre respondendo às coisas, às situações, às demandas que chegavam até ela, do que ela fosse algo ativo, que respondesse mesmo ao próprio arbítrio, à própria vontade, e que então fizesse uso desse tempo livre que surgia, né, de uma forma que eu mesmo tenha decidido, que a minha inteligência mesmo tenha determinado, né. Então parecia que minha inteligência não estava acostumada a ter tempos em que ela não fosse demandada por alguma situação que eu tomava contato, né. Então, percebendo isso, eu me vi estimulado a mudar essa realidade, né. E, em conjunto com essa percepção, também naquela época, na minha juventude, começou a crescer dentro de mim a percepção também da relação do tempo com a vida, né, a relação direta que tem do tempo com a vida. Tinha começando a formar mesmo esse conceito de que tempo é vida. Então, isso foi mais um ponto que me gerava uma inquietação saudável, né. Então, por um lado, eu percebia que eu não estava fazendo um uso tão eficiente da minha inteligência, e por outro, eu queria aproveitar a vida aproveitando melhor o meu tempo, né. E dentre as situações que para mim geravam na época essa pergunta: "O que faço agora?", a mais frequente para mim era estar dentro de um ônibus, né, que eu passava às vezes 1 hora e pouco em cada trajeto, geralmente passava mais de 2 horas dentro de um ônibus ao longo do meu dia, né. E pensando, fazendo as reflexões para apresentar essa atividade, eu fiquei recordando de uma série de fatores que, de fato, eu devo ser grato, porque geravam essa situação que, a princípio, parecia meio chata, meio incômoda, mas que, no fim das contas, gerou esse despertar para essa necessidade de aprimorar minha própria inteligência, né. Então, o que acontecia, né? Geralmente, meus pais gostavam de morar longe de onde eu estudava. Outro fato é que eu não conseguia, por exemplo, ler um livro durante a viagem, porque eu não passo muito bem quando eu faço isso dentro de um ônibus. Outro fato é como o Hector também disse, né, eu morava numa grande cidade, no meu caso no Rio de Janeiro, e também tinha trânsito, tinha todas as questões da grande cidade. Enfim, né, existia uma série de situações que me levavam para aquela situação, como eu manifestei, que a princípio parecia meio chata, mas que no fim das contas me apontava para uma realidade que eu precisava mudar, encaminhar na minha vida, se de fato eu queria fazer valer aquele aspecto de que o tempo é vida, né. E, em especial, eu sou grato também aos vendedores, aos ambulantes que sempre apareciam no ônibus, e pelo menos lá no Rio de Janeiro parecia meio um slogan universal naquela época. Eles sempre falavam assim: "Esse aqui é o passatempo
da sua viagem. E é bem interessante que, para mim, aquilo funcionava também como um despertar, né? Por mais que eu tivesse envolvido com alguma preocupação ou com alguma coisa da minha imaginação, pensando o que eu ia fazer se acontecesse tal coisa, quando eles falavam isso, eu despertava e me conectava com esse aspecto que, para mim, a partir de então passou a ser fundamental, que era buscar, de fato, que minha vida fosse algo útil, seja para mim, seja para o meu semelhante, né? Que tivesse um significado maior, né? Do que simplesmente que o tempo passasse e as coisas acontecessem, né? Então, sempre que eu buscava isso, eu, de certa forma, também despertava para essa realidade. Eu queria aproveitar da melhor maneira possível esse tempo que correspondia a um tempo da minha vida, né? Que ele tinha que significar algo. Então, tornar a inteligência mais ativa tem sido uma prática para mim desde então, né? E logo, obviamente, eu percebi que não seria algo tão simples, né? Para quem não estava acostumado, como eu, a proceder esse movimento de elaborar um pensamento durante um tempo. Não sei se vocês já tentaram, se já fizeram, se já estão acostumados ou não, mas para mim não era fácil manter esse movimento durante 1, 5, 10, 15 minutos que fosse, né? Então, comecei a desenvolver algumas estratégias para fazer isso, né? Não dava mesmo, na minha condição, de ficar 1h30 dentro de uma mesma linha, né? Parece que eu tinha que mesmo ir variando para não forçar a inteligência e fazendo movimentos que favorecessem esse nascimento desse novo hábito, mas sem também sair de um extremo ao outro de uma forma muito evidente, né? E para mim tudo isso teve relação direta depois, né, com o meu ingresso também na instituição da Fundação Logosófica, com o advento da logosofia, que me ajudou a criando métodos e caminhos para essas conexões inteligentes, né? Então, o fato de buscar sempre ter clareza no pensamento e fazer o uso dos registros, não que eu fizesse no ônibus, que eu também não conseguia fazer no ônibus por conta dessa condição minha de não conseguir fazer leitura nem escrever dentro do ônibus, mas de fazer registros depois, que depois permitiam ter clareza do que eu queria fazer, de fazer planos de ação, que permitiam que durante o dia eu tivesse mais também clareza do que fazer com aquele tempo. Enfim, uma série de recursos e conhecimentos que eu fui tendo de mim mesmo, do que acontecia dentro de mim, dessa realidade dos pensamentos, das faculdades que atuam e do método logosófico que ensina a realizar, que, de fato, ia criando uma nova cultura dentro de mim, um novo cultivo que me permitia, quando chegava a oportunidade, eu estar mais preparado e mais pronto e mais feliz para viver aquela oportunidade. Então, hoje eu faço, não ando mais tanto de ônibus, né? Mas eu faço movimentos como esse dirigindo, faço caminhando, às vezes até jogando futebol, porque parece que, de fato, né, eu tenho aprendido, a ideia é chegar a um domínio tal da própria inteligência que a gente consiga desenvolver naturalmente as atividades que acontecem na nossa rotina e, ao mesmo tempo, estar ativado o que eu chamaria dessa dupla visão e continuar desenvolvendo esses movimentos dentro de si, né, com as faculdades ativas também para estar sempre com essa conexão também com os aspectos que cada um entenda como mais significativo para a própria vida, né? Que não existe essa desconexão entre o que eu faço no meu dia e o que eu sinto internamente que eu quero fazer para a minha vida, né? E é sempre possível, que eu tenho aprendido no caminho logosófico, estabelecer essa conexão entre as práticas diárias com a linha de vida que cada um tenha decidido viver, né? Assim, pode parecer algo, não sei, pelo menos pareceria para mim, na época também parecia algo muito distante ou muito difícil de fazer, né? Mas tem algumas coisas que a gente sente de possibilidades da inteligência, né? Que às vezes a gente não percebe de tantas possibilidades, né? Quem também não já viveu a situação de ter um problema e dormir, sonhar com a solução? Quem também não já viveu aquela situação simples de ter que acordar cedo no dia seguinte para alguma atividade importante
e programar, acordar cedo e conseguir acordar exatamente no horário que programou, né? Então, para mim, isso sempre mostrou, né, esse potencial da inteligência que todos nós temos, né? Desde que a gente comece a voltar esses olhos para dentro de nós mesmos e encontre conhecimentos e um caminho, né, um método para seguir essa realização. Então, para mim, a logosofia tem significado muito isso, né, de permitir com que eu cumpra aquele propósito que eu tinha lá desde o início da minha juventude, que é de fazer a minha vida algo cada vez mais útil para mim e para os semelhantes que me cercam. Muito grato, querido Rodrigo. Excelente, Dani. Muito obrigado. Ouvindo ele contar, assim, eu lembrei daquele tempo que não é tanto tempo atrás, assim, né? Mas que quando a gente não tinha celular, não tinha tecnologia, então esse hábito de passar o tempo, ele era de uma forma diferente. Mas, de certa forma, naquele tempo, a gente sempre buscava uma forma de ocupar esse tempo livre. Também a diretriz era a mesma. E o que é interessante é que o tempo, ele é, assim, a questão de tempo é muito importante para a gente poder ter uma vida inteligente. Como aproveitar da melhor forma possível o nosso tempo. Então, existe uma alternativa diferente que a gente pode usar nosso tempo livre, que é muito enriquecedora para a nossa vida. Então, essa é uma alternativa nova, que é usar esse tempo não para ficar se entretendo, ou às vezes para ficar no celular, assistindo vídeo, fazendo alguma coisa ali que só entretém, né? Que só passa o tempo, mas para usar esse tempo para parar e olhar para dentro, para usar a reflexão, para recordar de como foi a vida, ou para planejar o que a gente quer viver, o que a gente quer fazer. E isso é muito interessante. Isso pode ser que a gente esteja cansado, às vezes não funciona, às vezes é mais difícil, mas tem momentos que isso é incrível, assim, quando a gente pega e usa esse tempo para pensar na própria vida, puxa, assim, abre ali uma prerrogativa muito interessante. Então, agora eu queria passar aqui para o Maurício. O Maurício, ele é o mais experiente aqui do nosso núcleo, ele também nos traz grande sabedoria, e ele vai nos contar aqui um pouco da trajetória dele. Olá a todos. Essa parte da sabedoria eu vou ficar devendo um pouco, tá? Mas eu gostaria. Eu estou vendo que o nosso núcleo de estudos, que o Rodrigo já apresentou, assim, falta ainda um elemento desse grupo, né? Que está estudando esse tema há um bom tempo já, né, Rodrigo? Há mais de 2 anos. Eu vejo que esse esforço nem sempre, na maioria das vezes na humanidade, não é reconhecido a possibilidade de se realizar isso. É isso que eu quero dizer. Porque a inteligência é um fato inegável. O ser humano realmente é um diferencial enorme. Ela é criadora. A nossa reunião hoje aqui, um na Inglaterra, outro daqui a pouco vai aparecer, está lá no México, que fazem parte desse nosso conjunto de estudos. Isso é possível por causa da inteligência humana, é lógico. Senão seria impossível isso, né? Essa parte criadora de resolver problemas, superar dificuldades. Agora, eu percebo que nem sempre é reconhecida a possibilidade da inteligência estudar ela mesma, estudar a vida interna do ser humano, né? Que foi levantada aqui. Isso é uma grande possibilidade que eu vejo. Porque, por exemplo, quando eu comecei a estudar logosofia há 42 anos atrás, eu já me preocupava com isso também, como muitos aqui manifestaram, né? Tinha inquietudes, queria saber para que servia a vida, se tinha algum objetivo de ter que estudar, trabalhar, se formar, né? Teve uma família, criar filhos para depois morrer, não via um sentido, né? Queria saber se tinha algum sentido. Ao mesmo tempo que eu queria saber isso, a inteligência estava se perguntando já, né? Se tinha algum sentido nisso. Era uma pergunta da inteligência. Ao mesmo tempo, ela me criava uma dúvida para mim. Falava, será que essa pergunta tem resposta?
Eu falo, será que o ser humano não tem algum defeito que ele tem que se fazer sempre essa pergunta que não tem resposta? É um defeito do ser humano? Né? Procurar respostas onde não existe resposta. Isso aparecia. Isso também é fruto da inteligência. Mas o que eu comecei a observar depois é que a logosofia, quando eu comecei a estudar essa ciência, ela fala que essas indagações e inquietudes são parte dessa, são manifestações dessa parte criadora do ser humano. É o ser humano frente ao enigma da sua vida, é como se a mente quisesse estudar ela mesma. A inteligência é como se fosse uma faculdade grande da mente humana, né? Ela reúne várias faculdades, a observação, intuição, reflexão, função de pensar, tem uma série de faculdades que eu depois fui aprendendo também. Então, daquela inquietude inicial de querer saber a resposta ao enigma da vida, eu comecei a definir melhor o que acontecia no meu interno, porque antes era uma grande nebulosa, tudo misturado, pensamento, imaginação, pensar, era tudo uma coisa só, espírito humano, criação interna, não tinha diferença. E com a logosofia eu comecei a dar nome aos bois, identificar, classificar. Fiz um trabalho, vamos dizer, inteligente, né, a partir de então, para começar a me conhecer melhor. Eu me recordo que quando nasceu meu primeiro filho, eu já estudava logosofia. E na hora que eu estava lá na sala do parto com a minha esposa, tal, e ele chorou pela primeira vez nesse mundo, né? Fez aquele som, chorou aqui. Eu intuí na hora, olha, é uma faculdade da inteligência, né? É uma das faculdades que depois eu fui aprender com a logosofia, que ela é pré-mental ainda, né? Mas faz parte desse conjunto da inteligência. Eu intuí que aquilo, naquele momento, aquele choro, aquela sensação que eu senti, era um convite de uma inteligência maior que a minha para eu conhecer ela, conhecer essa outra inteligência. Porque eu vi naquele momento, observando, eu falei, eu não participei desse processo que criou esse ser. Eu, lógico, eu contribuí com uma parte, metade dos meus cromossomos foi para ele, a parte física, né? Mas eu fiquei olhando aquele ser chorando ali, eu falei, ele vai crescer, ele vai ter uma fisionomia própria, uma identidade, uma característica psicológica, às vezes diferente dos pais. Vai ser um ser, né, diferente, com vida própria e tal. E esse processo eu não sabia como fazer isso. Alguma inteligência superior a mim permitia esse desenvolvimento desse processo. E naquele momento do nascimento do Léo, eu percebi isso, que aquilo era um convite, a inteligência, que a gente pode chamar do que quiser, né? Leis universais, universo, Deus, Criador, os processos da criação estavam me convidando para eu entendê-los. Aí eu comecei a perceber que eu tinha que realizar realmente um trabalho de criar um Maurício melhor, mais inteligente, que pudesse decifrar esse enigma. Porque eu não tinha capacidade de decifrar. Eu tinha a inquietude, tinha a necessidade de saber, mas não tinha capacidade. E a logosofia ensina que isso é um aumento gradativo, né? Gradual, do pequeno ao grande, quer dizer, a gente vai desenvolvendo aptidões, os órgãos de sensação interna começam a melhorar, a gente vai identificando coisas no nosso mundo interno que antes não identificava, como já foi dito aqui, os pensamentos, né? Agindo sobre a nossa psicologia, os sentimentos, o espírito humano, né? Interagindo com essa inteligência. Isso é graças a esse, por exemplo, o nosso núcleo se reúne semanalmente para decifrar isso, para tentar entender melhor como dar nome a esses elementos que nos constituem, né? Que constituem a vida interna do ser humano. O Daniel falou um pouquinho na parte dele sobre essa dificuldade de se mover por estímulos próprios, né? Dá a impressão que antes de começar a descobrir a vida interna, né, o mundo interno, a gente se movia e agia por estímulos externos sempre, né? Sempre motivado por alguma coisa que vinha de fora. E com a logosofia eu percebi que começa a haver uma reativação do ser consciente, quer dizer, é o ser que se move, age, pensa por energias próprias, por necessidades internas e não externas.
Isso é fruto do desenvolvimento da inteligência. Então, penso que o estudo da logosofia nos aproxima mais dessa realidade interna, primeiro, e depois dessa realidade maior da criação, desses processos maiores, como eu relatei aqui na experiência do nascimento do meu filho. Eu gostaria de devolver agora para o Rodrigo, que ele vai continuar a nossa reunião, né, Rodrigo? É isso aí, excelente, Maurício, muito bom. Eu fico muito feliz de ouvir essas coisas, que as inquietudes aí que o Maurício manifestou eram, de certa forma, muito parecidas àquelas que eu também mencionei no começo da reunião. Então, é interessante que aqui no nosso ambiente do núcleo, a gente consegue falar muito sobre esses temas, se aprofundar nesses temas. Isso vai preenchendo um pouco desse vazio que a gente tem. E aí fica esse ponto que o Maurício também trouxe aqui com muita eloquência. Como é que surge essa inquietude? Como que surgem essas perguntas? É um erro? O que é uma falha da minha inteligência? Por que a gente busca essas perguntas que não tem resposta, né? Por que surge isso? E aí vem esse entendimento, né? Essa compreensão que a gente tem, que é uma coisa lá de dentro, nos fazendo movimentar para um caminho diferente. Não só esse caminho que é importante também, o caminho material das coisas que a gente realiza, mas movimentando para uma coisa a mais. É essa força dentro de nós que nos estimula a buscar conhecimentos, a buscar compreensões, a buscar elementos que vão enriquecer a nossa vida. E como o Maurício também contou da experiência quando o filho nasceu, a gente sente algo diferente aí nesse momento. A gente sente que tem ali uma força que a gente precisa se aprofundar para conhecer mais. Então agora vou chamar aqui o nosso amigo do núcleo, João, que vai dar seguimento aqui na nossa atividade. Segue aí, João. Obrigado, Rodrigo. Olá a todos. É sempre uma alegria participar dos webinários, né? A própria atividade traz esse título, né? Criando conexões inteligentes. E eu penso que essa troca, né, de conhecimentos entre todos que a gente realizou aqui nessa atividade hoje colabora para promover e ampliar essas conexões inteligentes, né? E é exatamente isso que a gente vive semanalmente nos nossos núcleos, né? Então, hoje a gente teve uma oportunidade de realizar essa troca de conhecimentos aqui com todos, né? Todos os participantes. E é um fragmento do que a gente realiza semanalmente nessa troca e vai conseguindo ir ampliando, né, o conceito para cada um, né? Cada um vai absorvendo para si os elementos ali, aqueles conhecimentos que vão assimilando. E isso vai ampliando a vida, né? Vai transformando essa inteligência, né? Conforme foi trazido. Isso é muito gratificante, né? Poder observar muitas óticas diferentes, essa pluralidade, né? Isso vai transformando, vai dando um brilho maior, né, para a vida. E antes de começar a atividade, eu estava aqui refletindo, né? Mas como fazer para estar atento a todas as circunstâncias que se passam comigo, né? Será que eu consigo perceber a atuação dos pensamentos e da minha inteligência em todas essas experiências, vivências, enfim, tudo que eu vivo durante esse tempo, né, que foi trazido durante esse tempo que cada um tem durante cada dia, né, diariamente a gente tem esse tempo? Eu fiquei refletindo, né, entendo que todos refletem sobre esse ponto e ficam com essas inquietudes, né, de como é que acontece, né, como é que surgem esses pensamentos, por que eles invadem a minha mente, por que eu não consigo me defender deles. E isso são conhecimentos que a gente vai aprimorando, né, com o estudo da logosofia, para ir entendendo, né, e só de pensar nesse ponto e trazer para a reflexão, eu penso que já é um movimento inteligente e consciente que auxilia, né, a ir assumindo esse controle da mente e da minha inteligência. E aí eu vou conseguindo perceber, né, a atuação dos pensamentos e conseguindo trabalhar melhor eles no interno antes de ir realizar novamente a experiência, né, ou viver novamente, lá o Daniel trouxe, né, de pegar o ônibus no dia seguinte e conseguir viver de forma diferente, né? Então, olha que transformação interessante, né? E aí eu fiquei
pensando na analogia, né, a gente sempre pensa em pessoas inteligentes como cientistas, né, grandes gênios que estão ali no seu laboratório desenvolvendo algum conhecimento, né, através de experimentos para conseguir atingir a comprovação, né, de alguma solução para algum problema, né? E aí eu fiquei pensando, né, por que a gente então não realiza, né, não faz essa ciência com a própria vida, né? Não é o cientista da própria vida, né? Não traz para esse laboratório interno, né, para essa análise interna, tudo isso que se passa com a gente, né? O Maurício trouxe a experiência com o filho, né? Imagina se fosse só mais uma experiência, nasceu meu filho, então tudo bem, vamos ajudar ele a crescer, depois vai ser isso, né? Então vai ampliando, né, essas experiências conforme a gente vai se mantendo consciente com elas, né? E é interessante observar, né, nos relatos que foram trazidos, esses fragmentos de vida, né, que vão se conectando com esse propósito de evoluir e de ser melhor também. Eu também pude notar que cada um analisou com muita atenção realmente o que se passou dentro de si, né, e realizou esse movimento como se fosse uma ciência, né, para ir decifrando, né, que pensamento então que atuou, que me atrapalhou lá, o Hector trouxe o exemplo lá da rigidez, né, de querer adiantar muito e depois ver que daria para ser feito diferente, né? Então, todos esses movimentos vão se realizando, né, no interno, através dessa análise interna, para ir buscando soluções felizes, né? Para ir transformando a vida, para ir dando esse brilho, né, que eu trouxe no começo ali. E eu estudo logosofia há 7 anos, né? Diferente do Maurício, que já está com 42 anos, e realmente no nosso núcleo, semanalmente, a gente fica ali absorvendo a sabedoria dele, mas é uma brincadeira, né? Na verdade, todo mundo tem esses fragmentos importantes aí para colaborar, para compartilhar, né? Mas durante esses 7 anos de estudo, né, um aspecto que sempre me despertou o interesse foi esse de buscar, né? Esse que eu trouxe, de buscar trazer todas essas experiências que a gente passa, né, no dia a dia, para análise interna, né? O Rodrigo trouxe esse aspecto, né, de planejar, né, de sempre reservar um tempo, esse tempo livre, né, que às vezes sobra. A gente sempre busca que sobre um tempo, né, mas não para realizar essas atividades de passatempo, mas sim para realizar planejamentos, para pensar em planos, né, de o que eu quero realizar nos próximos anos, o que eu já realizei, né, essa faculdade de recordar também muito interessante, né? Porque a gente pode utilizar tudo que a gente já viveu, aspectos positivos, negativos, para conseguir trazer para o que a gente vai viver no futuro, né? Elementos, esses conhecimentos para ir transformando, né? E conectado a isso, eu tenho entendido que um fator que auxilia, né, nesse controle mental é o de registrar. Já foi trazido, o Daniel trouxe, né? Que para melhorar essa experiência que ele relatou aí do ônibus com o tempo, né? Ele foi registrando e entendendo melhor, né? Então, esse ponto de registrar, né? De realizar uma anotação inteligente no que se passa dentro de mim, na minha mente, na minha inteligência, fora, né? E decifrando, né? Esses pensamentos, dando nome aos bois, né? Conforme o Maurício trouxe, para ficar cada vez mais claro, né? Porque quando a gente traz isso pro papel, quando a gente tira da mente, coloca no papel, depois lê novamente, né? O que anotou e vai aprimorando esse registro, né? Isso vai aprimorando a inteligência, né? Que é um elemento importante, né? Para fazer essa ciência interna. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Quem também já realizou esse movimento de anotar e buscar entender como se manifestam os pensamentos e como foi a minha conduta nas experiências, né? Será que é importante para ir aprimorando a minha mente o controle dos pensamentos? Eu entendo que sim, né? E alguém também já viveu a experiência de querer recordar de algo que viveu ou sonhou, mas que não conseguiu porque não anotou, não registrou, ou ficou pensando ali, poxa, se eu tivesse registrado isso, eu ia conseguir ter guardado, né? Ou ter anotado, né? Esse ponto importante que eu vivi para no momento futuro eu conseguir utilizar ele, né? Então, muito interessante esse ponto do registro, que também foi matéria de estudo do nosso núcleo durante esse ano, né? Que a gente ficou
estudando muito sobre como registrar, né, em que momento, como consultar a si mesmo, né, como fazer esse movimento para ir aprimorando a inteligência, né, que é o nosso grande tema de estudo. E aí, queria trazer uma experiência que eu vivo no meu trabalho, né, eu trabalho na área de controles internos. Olha que interessante essa área, né? Ela funciona para ver se estão funcionando, para ver se tá eficiente e tá ali funcionando todos os processos da empresa, né? Então, todo mês a gente recolhe, né? A gente tem já os processos colocados ali, né? De acordo com o que precisa ser feito em cada área. E aí a gente tem que realizar esse registro, né? Todo mês para colocar as evidências de que o processo está sendo realizado, comprovações, né? Como se fosse mesmo esse trabalho interno, né? Então, essa analogia surgiu, assim, durante a preparação dessa atividade, porque me chamou a atenção, né? Essa área de controles internos com essa referência, né? Do controle do mundo interno, né? Então, se eu conseguir realizar esse registro, entender e ir comprovando, né? Como é que eu vou avançando com as minhas experiências do dia a dia, isso pode se transformar numa ferramenta muito potente, né? Para realizar esse processo de evolução consciente, que é o que a logosofia propõe aos estudantes, né? E eu queria trazer isso para vocês. Muito grato, Rodrigo. Muito, muito, muito bom, João. Muito obrigado. É um ponto muito interessante que o João trouxe aqui, que é a questão da anotação, dos registros. Vou contar para vocês, assim, a primeira vez que me falaram de anotação, que eu fui ler na logosofia, assim, registros, né, de escrever, é uma coisa que me remete à infância, né? Que quando a gente via ali os amiguinhos, né, às vezes o pessoal escrevia diário, criança adora escrever essas coisas, escrever às vezes sobre a vida e tal. Aí depois a gente cresce e nunca mais faz isso e vira uma coisa assim obsoleta, né? Mas não preciso nem dizer que aqui no nosso caso, no estudo da logosofia, a gente ressignifica totalmente essa ideia de fazer as anotações. A ideia é a gente anotar o que é mais importante que a gente está vivendo. Mas o que seria? E especialmente aquilo que se passa dentro de nós, né? Seria aquele pensamento que a gente teve, aquela observação que a gente realizou no dia, como a gente pode atuar melhor na próxima vez que acontecer alguma situação, que deficiência psicológica eu observei em mim mesmo. Muitas vezes a gente descobre isso na anotação, porque no calor do momento, às vezes a gente age como se fosse algo normal. Então isso enriquece muito a nossa observação, né? Esse hábito da anotação é incrível. E eu mesmo criei esse hábito, faço diariamente já há vários anos, não abro mão disso, ainda que o tempo esteja apertado, sempre acho algum lugar, algum momento para escrever ali o que mais importante que está acontecendo. E isso me faz enxergar com outros olhos. E não preciso nem falar quando a gente lê isso, né? Assim, é como se a gente estivesse olhando para a própria vida lá do topo da montanha. Então, dali você enxerga e percebe o que realmente está acontecendo, né? Você se sente um pouco mais dono da própria vida. Isso é incrível. Então, deixa eu contar aqui uma última experiência. Eu estou vivendo aqui uma fase muito bacana, que o meu caçulinha tem 1 ano. Então, poderia falar assim, um monte de coisa a respeito disso, né? É um tema incrível. Mas deixa eu me concentrar aqui no aspecto interno, né? Aí um dia eu cheguei em casa, estava o dia inteiro no escritório, cheguei super cansado, tive que ir lá cuidar dele. Fiquei lá no quarto com ele, botei ele no berço, coloquei o desenho, sentei lá do lado, pus no celular, botei um vídeo para assistir, fui ali descansar, fui me entreter. Eu estava cansado, falei, puxa, agora eu mereço um tempinho ali, né? Então fui me entreter, né? Então passou o tempo. Aí depois eu fui anotar sobre aquilo que eu vivi. E no momento que eu fui anotar, eu fiz um movimento de reflexão. O movimento foi o seguinte: eu quero viver essa experiência de uma forma diferente. Eu não achei que foi a melhor forma. Próxima vez que eu tivesse tempo com ele, eu e ele só, eu quero brincar com ele. Eu quero colocar ele para engatinhar pela casa. Eu quero dar atenção a ele, de verdade, não ficar ali nas minhas coisas. Então eu me propus a isso. Aí no outro dia aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu cheguei em casa, super cansado. Puxa, eu queria sentar ali, assistir alguma coisa, ficar tranquilo. Fui lá cuidar dele. E aí,
naquele momento, me veio uma alternativa diferente. Essa alternativa é viver aquilo que eu tinha me proposto a viver. Mas, poxa, eu estava cansado. Então, o mais importante foi que naquele momento eu fiz um movimento interno. Eu olhei para ele, naquele momento eu recordei de antes dele nascer, de quando a gente planejou, de quando a gente viveu, de tudo que a gente viveu. Naquela um minuto ali que se passou, eu recordei de tudo. Até chegar naquele momento. Em um minuto. E o que esse movimento fez? Ele movimentou lá dentro de mim. Ele movimentou uma coisa que a gente chama de sentimento. Ele movimentou meus sentimentos. Então, o que acontece quando isso se passa? Parece que o cansaço ele se passou na hora ali. Então, eu não estava mais cansado. Parece que passou. Então, eu estava ali completamente focado nele. Então, eu fui brincar com ele, peguei os brinquedos, coloquei no chão, fiz aquela bagunça, deixei ele brincar, deixei ele engatinhar a casa inteira, parei, dei jantar para ele, concentrei totalmente. E no final desse processo, ele ficou me chamando, papai, papai. No outra noite, ele não tinha feito isso. Vê como é interessante, né? Como um movimento que a gente realiza nos permite viver aquilo que a gente realmente quer viver, que era aquilo que eu queria. É isso que eu queria viver de verdade. E não fiz de forma forçada, né? Não é que eu me forcei, vou lá brincar com ele. Não, foi natural, foi espontâneo. Porque eu fiz esse movimento de recordação, esse movimento fez acessar o sentimento. E isso que transforma tudo. Então a gente está chegando aqui no final da nossa atividade. Para quem está aqui até agora com a gente queria agradecer muito, que a gente fica muito feliz de trazer um pouquinho do que a gente estuda, compartilhar com vocês alguns elementos que a gente tem desse processo, da evolução que a gente está realizando, e a gente tem muita vontade que um pouquinho disso sirva para a vida de vocês, que ajude a pensar em algo diferente, a buscar alguma coisa diferente, quem sabe despertar para essa forma de agir, de ser que a gente está falando, da mesma forma que eu despertei e que é possível a gente fazer muita coisa. A gente pode mudar a nossa vida, pode viver de uma forma diferente. Então, para quem quiser se aprofundar em logosofia, a gente recomenda olhar o canal do YouTube, Logosofia São Paulo, ou mesmo canal Logosofia. A gente recomenda acessar o site logosofia.org.br e lá, para quem quiser ter um download dos livros, todos os livros de logosofia gratuitamente, a gente recomenda olhar e ver qual livro se interessa mais e fazer uma leitura. Puxa, vale muito a pena. Toda semana a gente está fazendo essa atividade, esse horário. Quem cadastrou o e-mail vai receber novos convites. Então, a gente queria agradecer novamente pela atenção e a gente espera vocês nas próximas atividades aqui da Fundação. Muito obrigado, pessoal. Tchau, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde.